Infelizmente, estamos vendo mais conflitos no Oriente Médio, sendo mais recente entre Israel e Hamas. Isso é extremamente triste porque estamos falando de uma região que é extremamente rica, culturalmente, em recursos naturais e historicamente, sendo a área que surgiram as primeiras grandes civilizações, a escrita, os primeiros impérios transnacionais e os primeiros filósofos. Porém, hoje é uma região conhecida como sinônimo de instabilidade, violência, radicalismo e talvez a origem de uma guerra que pode, sei lá, acabar com o mundo. Então, nesse vídeo eu apresento uma teoria que apresenta uma das principais razões para haver tanta violência, tanta instabilidade nessa região. E para isso eu vou usar um conceito que tem sido muito debatido nos últimos anos, que é Estado artificial. E, inclusive, vou responder aqui se Israel é realmente um Estado artificial ou não. Então, se você quer entender isso, fique por aqui. Eu sou Gustavo Lustosa e você está no Biologia Política, um canal de divulgação científica, mas também da análise política. Se interessou? Então fique por aqui, curta e compartilhe com os amigos. Agora você já fez tudo isso, então vem comigo. Olá, Homo sapiens, tudo bem? Depois do meu longo sumiço eu apareci, mas tem motivos para isso, logo vou contar para vocês. Mas eu não poderia deixar de comentar sobre esse assunto do Oriente Médio, tá? E eu fico realmente muito triste de ter que falar nesse contexto, né, de guerra, de violência, de morte de crianças, etc. Mas eu acho que não há nada que eu possa fazer melhor do que promover conhecimento, né, e reflexão. Tá? Então, nesse vídeo eu vou realmente discutir esse conceito que é dos estados artificiais, que tem sido muito debatido erroneamente, né, nos últimos anos, e mostrar como isso de fato está relacionado com os conflitos atuais. Tá? Mas antes disso, eu preciso explicar aqui, então o que é um estado artificial. E sim, esse termo existe na literatura científica. Tá? E uma das suas definições é quando países têm suas fronteiras que não respeitam as divisões nacionais pretendidas por sua população. Ou, como eu gosto de dizer, quando eu pego um mapa, por exemplo, de uma região, um mapa religioso, ou um mapa étnico, ou um mapa linguístico, e nenhum desses mapas coincidem de maneira significativa com as fronteiras políticas. Ou seja, as fronteiras políticas não representam a diversidade ou as identidades culturais, nacionais, etc., sociais da sua população. Tá? E o contrário, então, de um estado artificial seria um estado orgânico. Seria um estado que as suas fronteiras representam melhor a identidade do seu povo. E normalmente um estado orgânico ele surge de um processo histórico lento. Enquanto o estado artificial ele vem de uma imposição externa, por exemplo. Foi uma criação ou coisa parecida. Ou é um império que foi anexando um monte de terras e aí se tornou um grande Frankenstein. Tá? Bom, e antes, né, de continuar, é importante deixar claro que não é só isso que gera problemas e não é ter um estado supostamente orgânico que resolveria todos os problemas. Muito pelo contrário, se eu quiser muito forçar um estado homogêneo, eu posso promover ainda mais violência. Tá? Porém, é para mostrar que estados artificiais eles tendem a ser mais instáveis e mais fracos. Por quê? Estados artificiais não vão conseguir criar uma identidade nacional, não vão conseguir gerar união e coesão, e isso vai gerar movimentos separatistas, mais radicalismo, por exemplo, de movimentos separatistas ficando mais radicais, querendo sua independência, e movimentos contrários aos separatistas se tornando mais radicais, e ações, e permite que países divididos sofram pressões e ações de outros países, por exemplo, querendo promover mais o separatismo, querendo controlar o Estado nacional, querendo às vezes anexar partes desse país, vendo ali uma minoria que faz mais sentido nas suas fronteiras do que no outro, tá? E quando a gente entende isso, vários conflitos que nós vemos hoje fazem muito mais sentido, tá? Outro detalhe também que eu tenho que explicar é quando eu falo Estado, tá? Talvez para algumas pessoas isso não seja tão claro. Estado com E maiúsculo se refere à nação, ao país, tá? Não confunda com uma unidade dentro de uma federação, que é, por exemplo, São Paulo. São Paulo é um estado com E minúsculo, tá? Então, E maiúsculo é uma nação, país, tá? Então, estados artificiais são países artificiais, ok? E bem, e como que isso se relaciona
ao Oriente Médio. Primeiramente, a origem das atuais fronteiras do Oriente Médio. As atuais fronteiras do Oriente Médio são criações diretas do imperialismo britânico, da Inglaterra, ou seja, e francês, tá? Por quê? Antes, né, no século XX, no começo do século XX, o Oriente Médio basicamente podia ser dividido entre pequenos reinos, o Império Otomano e a Pérsia. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Britânico e a França, sendo os grandes vencedores do conflito, dividem o Império Otomano entre vários países pequenos. Só que fazem as fronteiras desses países de acordo com as suas vontades e interesses, e não pensando na população local. Então, por exemplo, eu vou pegar esse pedaço porque tem gás natural. Você pega esse pedaço porque tem ouro, esse outro porque tem petróleo, e assim por diante. Né? Sem levar em consideração basicamente nada da cultura, da língua, das religiões, etc. Tá? Já o Irã foi um pouco diferente. O Irã já tinha as atuais fronteiras, mas a Inglaterra e a França, quer dizer, a Inglaterra e os Estados Unidos passam a financiar e fortalecer o país para transformá-lo num aliado, né, estratégico na região, até que há a Revolução Islâmica, que os Ayatollahs assumem o poder e estão lá até hoje, e aí o Irã se torna um inimigo do Ocidente. Tá? Então o Irã sofreu também imperialismo, né? A Inglaterra controlava parte do país antes disso, a Rússia já estava tomando regiões do norte, mas ele não foi uma criação, a sua fronteira, a sua identidade já existia há muito tempo antes disso. Tá? E bom, para vocês verem, né, a porcaria que os ingleses e franceses fizeram, é só você olhar para alguns mapas. Eu vou pegar só 2 mapas para vocês terem ideia. Vamos primeiro pegar o mapa étnico, tá? E aqui eu preciso explicar o que é etnia, né? Tô falando tanto etnia, que acontece uma grande confusão. Porque as pessoas, às vezes, aqui no Brasil confundem etnia com raça, né? Aqui no Brasil, raça normalmente se refere à cor de pele, né? Mas etnia não é isso. Etnia é uma identidade em que uma população se identifica. Eles acreditam que tem uma origem comum histórica, cultural e às vezes até genética. Então, por exemplo, judeus. Os judeus acreditam que são todos descendentes, né, metaforicamente ou literalmente, de um patriarca chamado Abraão e seu filho Isaac e depois seu neto Jacó. Tá? Então, aqui tem uma origem biológica, cultural e histórica. Os árabes têm uma coisa um pouco parecida, eles acreditam que são filhos de Ismael, primeiro filho de Abraão. Tá? E assim sucessivamente. Então, etnia é um pouco mais profundo e está muitas vezes bem ligado à língua, tá? Do que, por exemplo, raça ou outras unidades. E aqui é uma confusão que as pessoas fazem, né? O Oriente Médio não é só árabe, tá? O Oriente Médio ele tem muitas etnias. E uma outra confusão que as pessoas fazem é o Irã é árabe. Não, o Irã não é árabe e também não é só persa, como algumas pessoas dizem, tá? Quase metade da população iraniana ela é persa, tá? Mas existem outras etnias dentro do Irã, tudo bem? Então é errado também dizer que o Irã é persa. Tá? Bem, então vamos ver o mapa étnico. E a gente já começa com alguns problemas. Primeiramente, quais são as principais etnias? Os árabes, obviamente, os judeus, os turcos, os curdos, os persas, os azeres, tá? E outras etnias iranianas e de outras origens aqui no Oriente Médio, tá? Então, veja que só aqui você já começa a ver alguns problemas. Primeiramente, Síria e Iraque são muito etnicamente diversas, formadas por árabes, curdos, tem algumas minorias aqui turcas, e até na verdade a Turquia, né? Você vê a Turquia, ela é quase metade aqui de extensão territorial, tá? Não estou falando aqui de população, curda e turca, tá? E o Irã é multiétnico, tem muitas etnias dentro dele, apesar, como eu falei, populacional, de maneira populacional, quase metade é persa, tá? Já a Península Arábica e Israel parecem bem homogêneos etnicamente, então um é judeu, outro é árabe, então parece que aqui está de boa, né? Vamos ver aqui no mapa, então, religioso. E aqui está o grande ponto. Como eu falei, normalmente a etnia está ligada à língua, mas não necessariamente à religião. Então essa é a grande confusão que as pessoas fazem. Nem todo islâmico é árabe. E nem todo árabe é islâmico, apesar que a grande maioria dos árabes são islâmicos sim, tá? É islâmica sim, mas não é todos. Então vamos lá. E aqui é outro ponto, né? As pessoas também, normalmente elas colocam islâmico no mesmo saco, e não é verdade.
Assim como nem todo cristão é igual e a gente já teve guerras entre cristãos, a gente também tem conflitos entre islâmicos, tá? Então, o mundo islâmico pode ser dividido em as principais vertentes, né? Sunismo, xiismo, ibadismo e o wahabismo, tá? Bom, já outras religiões que são muito influentes, né, são o cristianismo, só que aqui é o cristianismo ortodoxo, tá? Que é uma vertente cristã extremamente antiga, na verdade, uma das primeiras, né? Tem algumas igrejas aqui no Oriente Médio que foram fundadas literalmente por apóstolos, mas é bem diferente, principalmente dos protestantes, principalmente evangélicos. Tem uma pequena semelhança ali com os católicos romanos, tá? Mas também tem suas diferenças. O judaísmo e o zoroastrismo, por incrível que pareça, que é uma religião antiga dos iranianos, né? Especialmente dos persas, tá? Agora, quando a gente vê a religião, a gente vê que as coisas ficam mais confusas ainda, né? Porque não há aí também uma ligação direta entre etnia e religião. Então, há pessoas da mesma etnia com religiões diferentes e pessoas com a mesma religião de etnias diferentes. Então, por exemplo, o Irã. O Irã, ele já é mais homogêneo religiosamente. Quase todo mundo lá é islâmico, porém, a grande maioria é xiita, tá? Os turcos, a maioria é sunita e tem uma minoria xiita. O Egito, homogêneo, a grande maioria sunita. Israel, homogêneo, a grande maioria judaica, tá? Lembrando aqui, a gente não está levando em consideração, quando eu falo Israel, não estou levando em consideração os territórios palestinos, tá? Já o Líbano já vira uma colcha de retalhos, tem cristãos, tem sunitas, xiitas. A Síria tem também uma grande população, uma pequena minoria cristã, mas é de maioria sunita e algumas minorias xiitas. Tá? E o Iraque tem já uma grande divisão xiita e sunita. Tá? E aqui a gente pode ver também a Península Arábica, e aí a gente descobre umas coisinhas. A Península Arábica ela não é homogênea, tá? Então você tem por exemplo, a Arábia Saudita ela tem um núcleo do wahabismo, né? Mas também tem uma parcela xiita e sunita, tá? E você também tem o Iêmen, né? que há até uma divisão entre sunitas e xiitas, ok? Então a gente começa já a ver como as coisas são mais complicadas. Bom, entendendo esses pontos, a gente começa já a entender bem os conflitos que há no Oriente Médio, consegue explicá-los com certa facilidade. Por exemplo, veja, nos mapas que eu falei, quais foram os países que eu mais citei como diversos, ou seja, com maior quantidade de diversidade étnica e religiosa, e portanto mais divididos internamente? Iraque, Síria e Líbano, tá? Que são justamente os países mais falidos, né, mais fracos atualmente do Oriente Médio, tá? E principalmente a Síria, teve uma guerra civil pesada e um movimento separatista que são os curdos. Veja que os curdos são uma etnia enorme que está dividida entre vários países, né? Ela sequer está no mesmo país. Então ela está no Irã, no Iraque, na Síria e na Turquia. A fraqueza da Síria foi tão grande, do Iraque também, que chegou a abrir um vácuo de poder que foi preenchido pela ISIS, por exemplo, o Estado Islâmico. E, por exemplo, até a Península Arábica, que a gente poderia achar que é bastante homogêneo, não é? A gente teve conflitos, por exemplo, em Iêmen, uma guerra civil no Iêmen, né, com o Irã apoiando a minoria xiita, evidentemente, a Arábia Saudita, o governo padrão sunita, e essa guerra durou anos e não teve um vencedor claro, o país está dividido até hoje. Tá? E até mesmo a Arábia Saudita teve movimentos separatistas, conflitos internos, devido a essas minorias e religiões diferentes. Tá? O Líbano, totalmente dividido. Hoje tem para mim o Líbano do Norte e o Líbano do Sul, controlado por Hezbollah, que é um partido paramilitar, um grupo terror, não vou falar o nome aqui porque senão o califídio cai, no sul, né, que é xiita. Outra coisa que é interessante, quais são os países, então, que eu consigo ver uma maior unidade, uma maior força, uma maior identidade? Né? É a Turquia, então, quais são essas unidades, essa identidade? É etnicamente turca, é islâmica, sunita. Israel, etnicamente judia, religiosamente judia, sabe? Tem a ver com o reino de Israel. E o Irã. O Irã, por mais que seja multiétnico, né? Ele tem uma única religião,
basicamente, né, praticamente só uma religião que é o xiismo, e tem uma história que manteve essas etnias, diferentes etnias, sob o mesmo governo por muito tempo, o mesmo Estado. Então eles meio que estão acostumados a viver juntos, apesar de sim haver movimentos separatistas no Irã. Só que não são tão fortes assim. Os movimentos hoje, as revoltas hoje que tem no Irã, tem mais a ver com a repressão às mulheres, a pobreza, a corrupção, do que a ver necessariamente com movimentos separatistas, tá? Mas tem. E tem o Egito. O Egito também é um país relativamente homogêneo, só que, infelizmente, é um país que está há séculos, né? Não faz muitos milênios que esse país não é mais uma potência, né? Por interferências externas, erros internos, etc. Mas é claro, também nada impede que haja outras divisões no Oriente Médio além dessa que eu estou apresentando, ok? Então veja, as divisões étnicas e religiosas, elas explicam os conflitos que nós estamos vendo no Oriente Médio. É claro, o mais famoso agora é em Israel, devido a ter um impasse entre qual que seria o território e ter um Estado ou não dos palestinos e Israel, judeus. Então, a gente pode, se a gente olhar a Palestina como um todo, aí sim a gente não vê um país, que nem é um país, né? Mas se fosse um único país, não seria, o Israel atual não seria um país orgânico, não seria um país funcional, porque ele seria um Estado voltado para uma única religião, uma única etnia, que são os judeus, né? Sendo que na Palestina atual, se eu somar os árabes palestinos que estão em Israel com cidadania e os árabes que estão nos territórios palestinos, em Gaza e Cisjordânia, há mais árabes que judeus, porque a gente sabe disso, mas isso é bem consensual, tá? Então isso gera um conflito. Bem, e aí vem um grande debate. Tá, você está falando de Israel, mas então, você acabou de falar que Israel não seria orgânico se você incluir os territórios palestinos. Israel é um Estado artificial ou não? E bem, se a gente for falar da origem de Israel, sim, Israel teve uma origem artificial. E aqui é uma coisa que esse pessoal vai ficar brava comigo, mas eu acho que preciso falar. Israel, sim, teve uma história, uma formação de colonização, como se fosse uma colônia. E eu vi que teve uma época que saiu quase uma campanha, né, de vários historiadores negando que Israel fosse fruto de colonização e usaram como argumento de que a maioria dos judeus que foram para Israel estavam fugindo da perseguição, principalmente do próprio Oriente Médio. E aí realmente eu não entendi qual era o sentido dessa argumentação. Até hoje eu não entendo. Porque isso literalmente aconteceu com muitas colônias aqui da América. Literalmente os Estados Unidos foi fundado por refugiados da perseguição religiosa do lado da Inglaterra. Então quer dizer que os Estados Unidos não foi uma colônia por causa disso. Não faz o menor sentido. Judeus fugiram para a América, inclusive aqui no Brasil, depois fugiram do Brasil para os Estados Unidos devido à perseguição dos católicos contra os judeus. Então, onde que isso tem, o que isso tem a ver com ser colônia, ser de um processo colonizador ou não? Tá? Quando foi feita a partilha, a criação de Israel, os judeus, existiam sim judeus na Palestina, mas eles estavam mais concentrados ao norte. Tá? Então, na divisão que a ONU apresentou, foi uma divisão que dava mais territórios do que os judeus possuíam em suas propriedades. Tá? Então, isso é um fato, não tem muito o que questionar isso. Você pode falar que foi certo, errado, você pode pensar o que você quiser, tá tudo bem. Mas esse foi o que aconteceu. Então, houve uma migração em massa, em larga escala, para poder preencher esses territórios e Israel chegar à atual população. Mas não foi um processo orgânico, propriamente dito. Por outro lado, após esse processo, Israel hoje, né, se eu ignorar, né, os palestinos, eu não deveria, mas se eu não pensar nos palestinos no primeiro momento, Israel é um Estado orgânico no sentido que ele representa uma parte da população, a maioria judia, religiosamente e etnicamente, tá? Então, eu diria que Israel é um país de origem artificial, mas é relativamente orgânico na sua atualidade, tá? E aí a gente pode até olhar para outros países, por exemplo, a Ucrânia, que eu falei no começo. A Ucrânia, ela é um país que surgiu também de uma forma relativamente artificial, foi a dissolução da União Soviética, num acordo com os Estados Unidos. Mas, é isso que muita gente se esquece, a população ucraniana ela já tinha uma identidade, já tinha uma língua diferente dos russos. Então, não há nada artificial aqui, é bem orgânico.
Inclusive a União Soviética, como o próprio nome diz, era uma união de repúblicas, uma união de países, em tese, formando uma confederação. Não foi isso, mas em tese era isso. Eram vários países se unindo em prol de uma união, de um pensamento comum, tá? Era uma aliança de países, na verdade, tá? Não um único país. Então, quando a União Soviética se dissolve, faz todo sentido cada país ser independente da sua própria história, como de fato, por um bom tempo foram, né? Alguns estão perdendo isso com o tempo, mas a grande maioria ainda é. Tá? Então, a Ucrânia é um país orgânico, por mais que seja novo, ele é orgânico porque ela representa a sua população, que é diferente dos russos. Agora, será que exatamente a sua fronteira atual representa bem isso de maneira perfeita? Aí é outro debate. Por exemplo, a Crimeia. A Crimeia é de maioria de população etnicamente de falantes russos. Ali a gente pode sim dizer que talvez não era para fazer parte da Ucrânia, usando isso como critério. Não é o único critério, claro, mas é um critério que a gente poderia usar. Já o leste da Ucrânia não, tá? Isso, alguns mapas levam a erro. Só na Crimeia você tinha uma maioria russa, vamos dizer assim. No leste da Ucrânia a gente tem uma minoria russa significativa, de 30% da população, mas a maioria, tá? Bom, em suma, o que esse conceito de estado artificial ou estado orgânico explica sobre o Oriente Médio? Explica, por exemplo, por que você tem estados falidos como principalmente a Síria e o Líbano, em partes o Iraque. Explica porque nós temos conflitos, por exemplo, no Iêmen, na Arábia Saudita, em todo o Iraque, Síria e Turquia, onde estão os curdos. E por que ainda hoje os principais agentes do Oriente Médio são Irã, Turquia e Israel, tá? Porque são, em tese, os países que hoje são os mais orgânicos, com asterísticos aí para Israel, porque ela tem uma origem, sim, artificial, tá? Ou mais artificial, tá? Então, sempre que você olhar, né, para um conflito, para um mapa, tente se lembrar se ele se encaixa um pouco nessa situação. Claro, vai sim haver alguma exceção ou outra, mas você vai perceber que a grande maioria faz bastante sentido nessa questão, tá? E o que você acha? Acha que faltou alguma coisa? Tem alguma coisa a acrescentar? Tem críticas, sugestões? Fica à vontade, pode colocar nos comentários com respeito, correspondo a todo mundo. E se você gostou, não esqueça de compartilhar com os amigos, curtir. Se você não se inscreveu, se inscreva. Então é isso. Valeu. Falou.